Queridos e amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor esteja e permaneça em vossos corações. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um momento de encontro com a Palavra de Deus. Hoje, nessa quinta-feira, dia 28 de junho de 2018, vivenciando aí a 12ª semana do Tempo Comum, somos convidados pela liturgia de hoje a tomar para nossa meditação o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 29, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Quando ele terminou essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele lhes ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, dentro dessa 12ª semana do Tempo Comum, estamos então ouvindo o encerramento do Sermão da Montanha, onde Jesus senta ao monte e começa a ensinar as multidões a nova maneira de viver a lei, a nova forma de se viver aquilo que as autoridades religiosas, na época de Jesus, tinham se tornado um fardo pesado, algo impossível de o povo se viver. E Jesus, então, ele declara esse belíssimo sermão, intitulado Sermão da Montanha, para que, então, possamos ver que a lógica do reino de Deus, ela, então, alcança principalmente os sofredores, os necessitados, os marginalizados, os excluídos. E assim, então, nós podemos ouvir com o Evangelho de hoje, Jesus que vai nos falar sobre a presunção de muitas pessoas de se salvarem apenas pronunciando o nome de Jesus. E olha que em nossos dias temos ainda muitas pessoas que vivem assim, dessa forma. Então Jesus vai dizer, olha, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas o que põe em prática a palavra do meu Pai. Aquele que vive e pratica a palavra, é esse que vai salvar. E Jesus ainda vai dizer, olha, muitos irão dizendo, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que realizamos curas, milagres, prodígios? E o Senhor vai responder às pessoas, na verdade, não vos conheço. Então, meus queridos amados irmãos, é preciso, e o Evangelho, Jesus vai nos ensinar justamente isso, é preciso viver a fé, a religião, a palavra, é preciso colocar isso em prática. Não podemos ficar somente falando da boca para fora, porque, como costumo dizer, até mesmo o papagaio fala, se você ensinar. Até mesmo o papagaio, se você então ensinar a ele um versículo bíblico, ele vai reproduzir. Agora, o grande diferencial nós, enquanto seres humanos, é vivenciar essa palavra, ou seja, a palavra estar não somente na nossa boca, mas principalmente na nossa vida.
É isso que vai garantir para nós a salvação. E não quantos milagres, quantas curas foram realizadas, quantas pregações nós fizemos. De nada disso adianta se nós então não colocarmos em prática essa palavra. E Jesus vai mais adiante. Vai dizer que quem ouve as palavras e as põe em prática é semelhante a um homem que construiu sua casa sobre a rocha. Vieram as enchentes, tsunamis, enchentes, e a casa permanece de pé. Eu gosto muito de trabalhar esse texto também com relação à família. A família que busca, então, colocar Deus no centro da sua casa, como alicerce da sua família, as dificuldades próprias do matrimônio vão vir. As tribulações próprias da convivência familiar vão vir. Mas se Deus está no centro da nossa casa, da nossa família, é o alicerce da nossa casa, ela vai permanecer intacta. Agora, se nós ouvirmos essa palavra e não colocarmos em prática, seremos semelhantes então a uma pessoa sem juízo, como o Evangelho nos diz, que constrói sua casa sobre onde? Sobre a areia. E sabemos muito bem que a areia, ela não tem base. E fatalmente pode vir a ruína. Então uma palavra que, ou melhor dizendo, uma casa, uma família que não tem Deus como alicerce, ela está sujeita a cair. E olha que a ruína pode ser completa. E com certeza nós não queremos isso. Nós queremos então optar em viver essa palavra para que a nossa casa permaneça de pé, para que então possamos ser sal da terra, luz do mundo, como é o lema do ano laicado que nós estamos iniciando na igreja. Então é preciso viver a palavra, assumir o nosso batismo, por mais radical que muitas vezes pareça para nós. É preciso nos abrir sempre à conversão. A primeira leitura de hoje, ela nos fala, nesse segundo livro dos Reis, capítulo 24, narra para nós então o exílio do povo para a Babilônia, que se dá, e nós estamos acompanhando o decorrer desse dia, pela infidelidade do povo que então deixou de lado a aliança com Deus, rompeu essa aliança. E agora está se cumprindo aquilo que vários profetas, e em especial a profetisa Ulda, havia então proclamado que o povo iria sofrer, iria ser escravo. E isso então se cumpre com Nabucodonosor, rei da Babilônia, que investe contra Jerusalém e leva o rei, sua família, as concubinas e tudo, e todos para o exílio, deixando apenas algumas pessoas pobres. Então, meus queridos amados irmãos, quando nós não vivemos a palavra de Deus, nós nos tornamos escravos. Escravo do quê? Escravo do sistema. Escravo dos prazeres. Escravo das drogas. Por quê? Nós vamos deixar nos conduzir segundo a ideologia que o mundo de hoje vai nos colocando. Onde quer que o vento sopre na sociedade, eu estou indo. Eu não tenho ali um parâmetro para a minha vida. Eu não tenho um projeto para a minha vida. E assim eu vou sendo levado de um lado para o outro, sofrendo, machucando, magoando, me ferindo. Não porque Deus quer, mas porque nós optamos em não seguir a sua palavra. E aí as ventanias vêm e a casa cai. Portanto, meus queridos e amados irmãos, que nós possamos então clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor para que nos liberte de todo o nosso egoísmo, de tudo aquilo que nos impede de viver a sua palavra. Porque é isso que o salmista de hoje, ele nos leva a rezar. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Libertai-nos de tudo aquilo que nos impede de podermos então ser sinal da sua presença, ser sinal do seu amor, de ser sinal da sua misericórdia. Libertai-nos, Senhor, e ajudai-nos a viver essa palavra, para que possamos então alicerçar, estruturar a nossa casa sobre Cristo, Ele que é a rocha
da minha, da sua, da nossa vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha através desse nosso canal do YouTube e também nos ajuda a evangelizar, compartilhando, divulgando esse canal, esse vídeo. Você que já se inscreveu no nosso canal, muito obrigado. E você que ainda não se inscreveu, peço encarecidamente a você. É fácil, é só você clicar aqui embaixo no vermelho e inscrever-se. Clica em apenas uma vez e você estará também fazendo parte dessa nossa família. Clique também aí no sininho para que seja notificado dos vídeos que eu vou postando, deixe seu like. Vamos então evangelizar através desse meio de comunicação social que é para nós um instrumento de evangelização. Conto com a sua ajuda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Padre Pio, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Deixo aqui um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.